Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, só uma palavra, porque eu quero que o Padre Wilson aproveitar a presença dele aqui, que ele fale a nós. Eu queria dizer uma coisa muito singela. Hoje nós começamos a falar sobre o fim dos tempos. Nesse 33º e 34º, que é a festa de Cristo Rei, nós falamos da volta de Cristo, do juízo de Cristo. E os 2 primeiros domingos do Advento falamos a mesma coisa, da volta de Cristo. E todas as vezes que nós falamos da volta do Senhor, parece que soa nos corações das pessoas, eu não sei se isso é uma impressão do padre, parece que soa como uma ameaça. Cuidado, ele vai voltar. Parece uma coisa para colocar medo nas pessoas. Por exemplo, se você lê a leitura de hoje, o que fala a leitura de hoje? Olha só.
você vai ser posto no fogo. Porque para um judeu, tudo que não presta vai ser colocado, tudo que não presta, ele queima o lixo. Por isso, essa ideia do inferno ser um ser de fogo, porque tudo que não presta vai para o lixo. E Jesus reafirma, como nós acabamos de ler no Evangelho, reafirma todas as coisas. Ele virá para julgar. Só que Jesus, ele não acha que você não presta. Isso que eu queria que você entendesse. Ele não acha que você não presta, muito pelo contrário, ele acha que você presta. E ele vai te passar no fogo do julgamento. Só que esse julgamento é um julgamento de misericórdia, um fogo que purifica. Você sabe que o ouro, quando passa pelo fogo, ele é purificado e ele torna as alianças mais belas que você carrega no dedo, as correntes mais belas que você carrega no seu busto, enfim, ele transforma, o ouro transformado, ele é transformado em beleza, que você pode carregá-lo em si. Eu quero que você entenda que o juízo de Deus é uma purificação de amor. Nós precisamos ser purificados desse egoísmo para ser soltos na presença de Deus no céu. E eu queria que você guardasse no seu coração que o juízo de Deus não tem em vista te jogar no inferno. O juízo de Deus tem em vista te abrir o céu. E eu queria que você confiasse nisso todos os dias da sua vida. Abrir o céu. E isso depende de você, do uso da sua liberdade. Você pode escolher, filho e filha de Deus. Escolhe lutar contra os seus pecados. Nós nem sempre seremos vitoriosos contra os pecados, mas nós escolhemos lutar contra. Escolhe isso. Pense nisso. O final do ano se aproxima. Deixe cada vez mais o fogo de Deus purificar o seu coração. Filhos, queria também que você escutasse um pouco a palavra do Padre Wilson. Pega o microfone aí, Grazi. Deixa o Padre falar conosco da sua experiência. Fica à vontade. Muito obrigado ao Padre Rafael por ter me aceitado aqui na homilia. Muito obrigada, gostaria de agradecer. Eu sou surdo, né? Vocês já viram que eu sou surdo. Eu nasci surdo. Eu não escuto nada. Então eu sou surdo. Deus teve uma missão para mim, mandou uma intérprete para mim, que é a Graziele. Ela vai fazer, ela é boa na língua portuguesa. Eu já não sou muito bom na língua portuguesa, eu sou boa em língua de sinais, mas a intérprete, ela é boa em língua portuguesa. Vocês estão ouvindo bem ela? Quem é surdo, por favor, ergue a mão. Tem algum surdo aqui? Então é importante para os surdos, eles precisam me ver na língua de sinais, porque a minha fala está nas minhas mãos. Vocês estão gostando de me ver aqui? Olha lá, eles estão sinalizando para mim que eles estão gostando de me ver aqui. E vocês, ouvintes, a voz dela está boa? Ergue a mão. Está mais ou menos? Está boa? Perfeito. Então, se vocês estão ouvindo e eles estão me vendo, então nós estamos inclusos aqui. Então está tendo inclusão entre ouvinte e surdo. Só tem surdo aqui? Não, nós temos ouvinte, nós temos cadeirantes, nós temos autistas, nós temos outros tipos de inclusão, cego, surdo cego, vários tipos de deficiências, nós estamos todos incluídos. Por que nós estamos aqui? Porque é uma igreja de Deus. Deus é o Pai, Ele é o nosso Pai. Todos nós somos irmãos, todos nós, irmãos e irmãs. Ó, Maria está ali, a nossa mãe. Todos vocês também têm a mãe Maria. Então nós somos todos irmãos, irmãs e irmãos. Não pode falar assim, deixa os surdos para lá, não pode entrar ninguém aqui na igreja. Não é bem assim, não. Né? Aqui é a casa do Pai. Então nós temos que acolher a todos, sejam ouvintes ou surdos. Por quê?
nós utilizamos a língua de sinais, então nós conversamos um pouco diferente, então os surdos precisam também aprender a palavra de Deus. É importante, e vocês também precisam ouvir a palavra de Deus. Então, nós falamos numa língua e na outra língua, para que todos compreendam a palavra de Deus. Então, hoje eu pedi para a intérprete Graziele fazer a voz. Oh, desculpa, peraí. Vamos fazer diferente, peraí. Por que que eu uso a língua de sinais? Os surdos me veem? Ótimo. E se por um acaso eu estou aqui fazendo a minha homilia, e aí tem alguém sempre falando, né? Tem o intérprete, está aqui acompanhando, ajudando. E se não tem nada dessas questões para auxiliar, aí o padre vem, começa a fazer homilia e tem um monte de surdo, e aí eles não têm o entendimento da palavra. Aí o padre não conhece a língua de sinais, aí os surdos vão ficar aqui, não vão entender nada. Não vão ouvir nada, não vão ter a língua de sinais, não vão saber porque existe toda essa questão da homilia, não vão ouvir a música, não vão saber o sentido das músicas, não vão conhecer nada, só vai... Então, o que acontece? O surdo não vai entender se não tiver a língua de sinais, porque eles não escutam nada. Não tem como a gente ir moldando e ensinando. Agora o ouvinte vai sentindo Jesus, vai entendendo a palavra, vai entrando todos os dias essa consciência. E o surdo vai perdendo essa palavra de Deus, não vai entendendo, vai achando desmotivador, né? Vai observando. Vai ver, nossa, que bonito, se distraindo durante a missa. Ai, que vela bonita. Ai, nossa, hoje Jesus está crucificado, está com a cor diferente. Vai ficar só no visual. E nós não vamos ter essas questões de poder dar o entendimento. Então ele vai se distrair muito, e isso não é bom. Vai ficar só achando as coisas bonitas e não vai entender o sentido da palavra. Aí eles vão ficar mexendo nas unhas, comendo unha. Aí, o que o padre será que está falando? Nossa, o padre está demorando, o padre Rafael está na homilia longa, que demora. Estou com fome. Né? Ai, meu Deus, não acaba logo essa missa. Aí o padre fala horas. Aí vai para a comunhão, acabou. Vai embora e não teve esse entendimento. Nada. Não sentiu a Jesus, só viu a questão material, visual. Por quê? Porque não tem intérprete de Libras, não tem aqui nada inclusivo de comunicação para eles poderem entender. Agora, eu vou pedir para a intérprete tirar o microfone. E vocês vão olhar para mim. E aí, quem entendeu? E aí, quem entendeu? Você entendeu? E aí, faz um joinha para mim ou um negativo para baixo aí? Alguém que ficou com vontade também de comer as unhas e olhar para o outro lado? E aí, o que será que esse padre está falando, meu Deus do céu? O que ele está falando? Ah, eu estou aqui perdido. O que você olhou? O que você olhou? Nossa, o padre surdo está lá, vai ficar falando língua de sinais e eu vou fazer o que aqui agora? Estou com fome. Você não pensou a mesma coisa? E você não ficou com vontade já de tomar comunhão e ir embora? É a mesma coisa que o surdo sente. Às vezes ele fala, cadê a língua de sinais? Eu não estou entendendo nada na missa.
Meu Deus, como que eu vou fazer? Só fica falando, falando, falando. Então eles vão sentir a mesma coisa que vocês sentiram nesse pouco minutinho. Então é importante ter o intérprete, é importante ter a língua de sinais, é importante mostrar Jesus para outras pessoas, né? Como vocês têm a oportunidade de ter Jesus, eles também têm, mas vocês não precisam ficar olhando só para o intérprete. Nossa, que legal, é intérprete, vocês não precisam disso. Porque o padre fica bravo, ele não gosta que vocês fiquem olhando para o intérprete. Não é legal. Vocês têm que prestar atenção, é aqui em Jesus. O padre Rafael fala, não fica olhando para o intérprete, ela é legal, mas não é para ficar olhando, não. Às vezes o intérprete até mais ou menos, vocês têm que olhar para a homilia, vocês têm que olhar para o momento da atenção na questão da consagração de Jesus. É aqui que você tem que olhar. Vocês não têm que olhar para o intérprete está ali, o foco para passar a comunicação para o surdo. Vocês, ouvintes, olha aqui, ok? Combinado? O evangelho, vou falar sobre o evangelho bem rapidinho, o padre Rafael já. Só vou complementar o que ele disse. Tem muitas pessoas, são, por exemplo, tem muitas pessoas hoje em dia que reclamam, fala mal do padre, fala de nós dois, fala o padre Wilson, o padre Rafael. As pessoas só ficam falando mal, falando palavras que não devem. Esses padres ficam só fazendo isso, aquilo, né? O sofrimento de nós dois, como que é? Nós estamos buscando a salvação. Nós também temos pecado. Você acha que nós não temos pecado? Nós temos. Igual vocês. Né? A palavra, às vezes, a gente sente questões de ofensivas, a gente tem a paciência. Muitas vezes a gente, né, tem alguns desafios, como padre, e a gente está buscando o nosso reino no céu, assim como vocês. Conta a história no tempo que Jesus também sofreu. Quando os judeus falavam mal, né, de Jesus, acusavam Jesus, né, nas questões do dia a dia, falavam de Jesus sobre os perdões, sobre o mal, até o momento que eu, o padre Wilson e o padre Rafael, nós também sofremos, né? Também temos os nossos sacrifícios, nós também temos amor pela nossa comunidade, também temos os perdões das nossas comunidades. A gente se oferece a serviço da comunidade de Jesus. Nós somos da Igreja Católica, nós somos firmes no nosso propósito de fé, com aliança com Deus. Então nós precisamos sempre pedir perdão todos os dias, né? Evitar palavras ofensivas, não ficar julgando, né? Ter o coração limpo, procurar também o quê? Nós estamos hoje, igual ele falou, perto do mês de dezembro, todo mundo começa a fazer o nascimento de Jesus e nós sempre ficamos com o coração mais afetuoso. E a gente pede sempre que seja isso o ano inteiro e amém. Muito obrigada a todos. Eu vou fazer a investidura dos leitores. Você explica para ele que agora tem o rito de investidura, Graça, fazendo um favor. Eu queria pedir para você, de repente essa missa aqui tocou no seu coração um fato. Nós precisamos de mais pessoas como a Grazi. Tem muita gente, tem pouca como ela, que fala, que não tem deficiência auditiva e ela consegue fazer a tradução. Isso é muito importante. A Grazi está aí disposta. Se alguém quiser aprender, nós vamos montar uma turma, ela já se colocou à disposição. Se alguém tiver vontade de fazer essa missão que ela faz, ela tem que vir lá de Cianorte todo domingo, porque a nossa comunidade surda é grande aqui em Terra Boa. Então, se alguém sentir no coração, depois fala com a Grazi, a gente pode ensinar, fazer pertencer a esse grupo que é um trabalho tão bonito.
Tá certo? Eu quero pedir para a coordenadora da liturgia que dê início ao rito. Após um longo período de preparação, apresento aqueles que se colocaram a serviço da igreja por meio do ministério de leitores e salmistas em nossa paróquia. Pode me dizer se eles são dignos desse ministério? Conforme nosso parecer e a preparação feita, dou testemunho de que foram consideradas dignas. Se coloque de pé, aqueles que irão receber o ministério do leitorato. Quereis assumir a função de proclamar aos vossos irmãos e irmãs a palavra de Deus, com o intuito de evangelizar, de servir a Deus e edificar a igreja? Quero. Quereis viver mais intensamente a palavra da vida e conformar a vossa existência com esta mesma palavra, através da oração e da vivência dos sacramentos? Quero. Quereis exercer esse ministério com piedade e amor à palavra? Quero. Deus, que vos inspirou esse bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. Quero pedir que vocês agora se coloquem aqui e te tragam junto a veste, para que o padre vai fazer a bênção da veste. Isso. Os padrinhos podem trazer a veste que vai ser colocada. Isso. Apresenta os padrinhos, apresenta a veste para o padre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus de bondade, que ornais a vossa igreja de ministérios e carismas e a guiais com amor e misericórdia. Dignai-vos abençoar essas vestes litúrgicas, que serão usadas por esses vossos filhos e filhas, que desejam seguir fielmente a vossa igreja por meio da proclamação da palavra, dignificando a oração do vosso povo e permanecendo constantemente na vossa presença. Possam eles serem confortados pelas virtudes dos sacramentos e caminhar sem tropeço, rumo ao banquete celeste, a festa que jamais se acaba. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos cantar para que vocês possam ser investidos. Reveste-me, Senhor, com a tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que o teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Que eu busque em minha vida a santidade, no exemplo de Jesus, a inspiração, na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me,
Reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, com a tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que o teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Que eu busque em minha vida a santidade, no exemplo de Jesus, a inspiração. Na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Quero pedir que a comunidade fique de pé e uma salva de palmas para os novos leitores. Eu convido que nós rezemos, professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Obrigado, filhos, por vocês. O último grupo do ano, eu acho, né? Agora acabou, né, Li? Último grupo do ano. Ano que vem, quem sente no coração perder a timidez e vir fazer leitura, seja bem-vindo, bem-vindo. Elevemos a Deus as nossas preces. Que a igreja peregrina no tempo